Bom, professor, aqui é o Matheus e isso aqui é meu último trabalho da disciplina de Ciência de Dados. E aqui com o meu data frame eu apliquei o agrupamento, a clusterização. Aqui o meu data frame que eu upei a partir do arquivo jogos tratados, que foi feito no segundo trabalho. Bem, aqui está aqui a partir do data frame eu tiro quatro relações que eu vou agrupar. Quatro não, seis. Seis. Tá escrito 4 aqui. Da Santa Frame eu pego o pico de hoje e vou relacionar com o preço. O pico de hoje. Eu digo hoje, o dia 14 do 5, que foi o dia que foi extraído esse status da Steam. O pico de hoje, requisito de armazenamento, preço e requisito de memória, preço e requisito de armazenamento. E também o requisito de memória, requisito de armazenamento. Essas são as seis relações que eu vou agrupar, clusterizar. Agrupamento aqui dado pelo Camilles. Como funciona o Camilles? Camilles irá treinar os pontos da relação e encontrar os melhores para serem centroides, chamado também de pontos de referência dos grupos. Com esses pontos determinados, o algoritmo aplicará a distância euclidiana, o teorema de Pitágoras, em todos os demais pontos, a fim de saber a que grupo determinado ponto pertence. Um ponto Z pertence a um grupo G se a distância entre Z e a centroide do grupo G for menor do que qualquer outra distância entre Z e a centroide de qualquer outro grupo. Essa foi a, a definição que eu escrevi para entender melhor esse caso de pertencimento a um grupo. Meu exemplo aqui é uma tentativa de fazer o agrupamento da relação pico de hoje e preço. Aí eu tentei agrupar em dois grupos. Apliquei aqui certinho com o Skylane, usei o Skylane para usar o Camilles, e do Searborn eu uso para plotar o gráfico. Certo. Aí o pico de hoje, que a relação pico e preço, pico de hoje e preço, eu chamo de eu criei um vetor a partir das colunas pico de hoje e preço, um vetor de nome pico e preço. Camilles, né? Aqui é de verdade, vou aplicar o Camilles, em que eu só defino aqui o número de cluster que eu quero fazer nessa relação, o número de grupos, e aqui é o random stage, que é o nível de aleatoriedade que ele vai formando os grupos. E finalmente ele faz aqui o teste, aplica, dá o fit, e finalmente eu ploto o gráfico a partir do resultado do Camilles. Isso aqui que define. Ele vai aplicar corzinho no gráfico, vai dividir em grupos e vai aplicar cor a partir desse RUI. Tá? E ploto. Aqui pico, né, o número de pessoas que estava jogando, e aqui o preço. Ele agrupa em dois grupos. Só que eu só apliquei, só agrupei, né? Não segui o método de eficiência. E é isso que eu vou trabalhar agora. Método cotovelo. Essa aqui é a minha métrica de avaliação de eficiência. Eu escolhi ela pela simplicidade mesmo. O algoritmo Camilles, por si só consegue encontrar as melhores centroides e estabelecer os grupos onde cada ponto pertence. Mas ele não consegue saber a quantidade adequada de grupos para cada relação. Por isso, temos uma métrica de avaliação de desempenho feito para isso, o método cotovelo. O método do cotovelo se dá pela soma dos quadrados dentro de um cluster, que eu vou chamar aqui, para não chamar esse nome grande, soma dos quadrados dentro de um cluster, eu vou chamar de WCSS. O WCSS. O processo de cálculo do CSS resulta da seguinte forma. Eu coloquei dessa forma aqui para que eu conseguisse entender melhor o WCS. Primeiro, para cada cluster definido, ou seja, eu defino um ou dois clusters, calcule a distância quadrática de cada ponto em relação à centroide do cluster, para cada cluster. Aí depois soma as distâncias quadráticas dentro desse cluster, do mesmo cluster. Aí repita esse mesmo passo 1 e 2 para cada cluster que tem na minha relação. Depois eu somo todos os WSC que eu achei para cada cluster, soma. Aí eu vou ter um valor
definido para o meu total de cluster que tem naquela relação. Bem, aumentar o número de cluster diminui o WSS, pois os pontos vão ficando mais próximos do grupo em que pertence. Então quer dizer que pontos distantes realmente eles vão pertencer a um grupo, eles não vai ter uma distribuição desigual, que eu posso dizer, pontos pontos pertencendo, não vai ter o caso de pontos muito distantes da centroide pertencendo àquele grupo que é daquela centroide. E então, a partir que eu vou criando mais grupos, eu vou diminuindo essa distância entre clusters. E o valor de WCS vai diminuindo. Aqui eu estou colocando o WSS, que eu vou treinar o WSS para encontrar um número de grupos adequado para essa relação, né? Aqui é o algoritmo que eu vou aplicar. Aqui, primeiro, eu crio o vetor de 1, a primeira relação que eu vou testar. Aí eu coloco no for, que vai testar de 1 a 10 grupos. Eu vou testar como fica o meu WCS para um grupo, 2 grupos, até 10 grupos. A partir disso, eu vou definir o número de grupos adequado para agrupar essa minha relação, pico e preço. E finalmente, quando ela termina esse código, ela vai gerar um vetor de números diferentes de WCS. Então, a partir desses valores de WCS para número diferente de grupo, qual vai ser o adequado, né? Quem vai dizer isso é o método cotovelo que eu vou aplicar agora, a partir dos WCS. Que vamos plotar o número de grupos junto com os valores do WCS. Então, eu estou plotando aqui, embaixo fica o número de grupos, que varia de 1 a 10. E aqui os valores de WCS. Valores de WCS para um grupo, 2 grupos e até 10 grupos. Bem, então, qual é o número de grupos adequado, né? O cotovelo nos recomenda qual seria o número ideal de grupos. O cotovelo, essa parte aqui. Pelo meu entendimento, eu anotei aqui a minha interpretação desse ponto aqui, dentro do cotovelo. O cotovelo é o último ponto de queda significativa de WCS. A partir dele, aumentar o número de grupos na tentativa de diminuir o valor de WCS não vale mais a pena. Eu disse que aumentar o número de grupos, né, durante o teste, aqui, eu diminui o WCS, mas chegaria um ponto que ficar diminuindo, e chegaria um ponto que não valeria a pena, porque essa diminuição a proximidade que os pontos vão ficar um do outro cada vez mais, não vai ser mais interessante, não vai valer mais a pena. Vai chegar ao ponto que vou só complicar minha visualização, se eu continuar aumentando. Então, o cotovelo, ele diz aquele pare de criar grupos, está ótimo. Ele diz a forma mais difícil de agrupar. O cotovelo. Aqui. Aqui eu só plotei uma linha para... nos próximos relações eu vou mostrar. Eu plotei uma linha para mostrar de fato onde está o pontinho que eu quero mostrar. 3 é o número adequado de cluster para agrupar a relação pico de hoje e preço. Agora eu plotei aqui eu plotei de novo o gráfico Camides agrupado com aqui eu tenho que agrupar de novo. Eu agrupei com os 3 grupos, como o método que eu me recomendou. Mesmo nível de aleatoriedade, que vai ser sempre aqui, 142. Deu fit. E agora eu plotei de novo o gráfico da relação pique hoje agrupado. Dessa vez eu coloquei labels nele. Essa é a única vez que eu coloquei labels aqui. Configurei. Não continuei colocando porque o código é muito grande. E não é tão significativo para o entendimento. Então, 3 grupos aqui, você pode ver a proximidade em que elas estão. Ó. Esse aqui, esse rosa, depois esse outro rosa, e esse pontinho bem distante, viu? E que a distância dele, ele só tem 1. Relação 2, finalmente, pico de hoje, requisitos de memória. Eu vou seguir esse padrão de mostrar sempre o gráfico não agrupado, depois faço o método do cotovelo e finalmente agrupo da forma mais adequada de acordo com o método do cotovelo.
Bem, o pico de hoje foi um pico de hoje que eu vou pico de hoje que existe de memória, né? Aí eu criei uma matriz pico e preço a partir das colunas pico de hoje que existe de memória. Voltei, cálculo WCS de 1 a 10 grupos, mostro o vetor. E aqui ele me diz, né, de acordo com o método cotovelo, que 3 é o número adequado de grupos. 3. Posso até tirar aqui a linha. Eu vou ter que executar de novo, então deixa para depois. 3, então, a partir disso aqui, nós descobrimos que 3 é o número adequado de cluster para agrupar a relação pico de hoje e crise de memória. Bem, relação 3. Pico de hoje e requisito de armazenamento. Da mesma forma, pico arma, uma matriz das colunas pico de hoje que se chama armazenamento plotado, faz o teste calcula o WCS de 1 a 10 grupos, plota o gráfico para descobrir o cotovelo e diz que o número adequado é 3. Número adequado de clusters para agrupar a relação pico de hoje e requisito de armazenamento é 3, né? Finalmente agrupa, dá o fit, e a partir do fit, eu agrupo e aplico a cor. Relação 4, preço e requisitos de memória. Essa é uma matriz gerada a partir das colunas preço e requisitos de memória. Ploto, um gráfico super bagunçado. Teste o WCS de 1 a 10 grupos. E a última, que era significativa, foi de novo 3. 3 é o número adequado de cluster para agrupar a relação pico de hoje e requisito de armazenamento. Finalmente, ploto o gráfico de acordo com o agrupamento mais eficiente. Relação 5, preço e requisito de armazenamento. Mais uma vez eu calculo o WCS de 1 a 10 grupos para essa relação. O método cotovelo mostra mais uma vez que 3 é a mais adequada. Vim aqui. Ploto o gráfico agrupado. Relação 6, requisito de armazenamento, de memória e requisito de armazenamento. Isso aqui é a minha última. O gráfico da relação. Calcula a WCS de 1 a 10 grupos. Teste o método cotovelo. Continua 3. 3 é o número adequado. Se eu tentar colocar 4, já não é tão eficiente, porque a queda a partir do 4 não é tão significativa como foi a partir do 3. 3 acho uma queda significativa, de verdade, que eu tenho no cotovelo, que é o cotovelo. E finalmente plotado o gráfico da relação requisito de memória e requisito de armazenamento. E é isso. Esse foi meu último trabalho. Muito obrigado.